para uma pessoa que comete estupro é 6 a 10 anos de reclusão. A pena prevista no projeto aprovado ontem, a urgência, e que deve ser votado nos próximos dias, a depender dos acordos da Câmara dos Deputados, é de 10 a 20 anos. Uma mulher que foi estuprada pode ficar mais tempo na cadeia do que o seu estuprador, por ter cometido o estupro. Essa PL que tem dado vários nomes, o melhor nome para mim é PL do estuprador. A extrema-direita defende o direito dos estupradores de ficarem pouco tempo na cadeia, enquanto mulheres que foram vítimas de violência, uma violência inominável, vão passar mais tempo presas do que os seus agressores. É um absurdo. Esse texto, ele condena a mulher de qualquer uma das maneiras. Se ela fizer o aborto, depois das 22 semanas, ela é condenada à prisão. E se ela não fizer, ela também é condenada, porque ela é obrigada a seguir com uma gestação de uma criança fruto de um estupro, sem que esse seja o desejo dela. E isso é pior ainda se essa mulher é uma criança. E a gente sabe que as estatísticas mostram dessas 20 mil mulheres que eu acabei de falar para vocês, em sua maioria a gente está falando de crianças e de jovens, adolescentes com até 14 anos de idade. É muito mais difícil detectar a gravidez nessas crianças, em primeiro lugar, porque é um corpo ainda em formação, você não consegue perceber só quando realmente a barriga começa a crescer um pouco mais, fora a dificuldade dessa criança, dessa jovem e dessa adolescente também falar sobre o que aconteceu, até porque na maioria dos casos aconteceu dentro de casa. Então, a mulher é condenada duplamente. Bom dia, César, bom dia, Demore, e obrigada por vocês também estarem conosco nesse debate, porque é muito importante a voz do homem junto com a gente nesse debate. Bom dia, Vivi, bom dia, Will, bom dia, Demore, bom dia para a nossa comunidade. A gente que te agradece a coragem de se articular dessa forma, de se conduzir de uma forma tão altiva. Eu sei que é um tema muito doloroso, muito difícil para qualquer mulher ter que trabalhar com algo dessa monta, e a gente vem trabalhando, Vivi, a gente vem alertando que o Brasil caminha a passos largos para se tornar uma espécie de teocracia miliciana. Essa dimensão teocrática já está aí, Vivian. Isso não é algo mais que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Na medida em que a gente tem um país que tem 11 milhões de analfabetos, que tem quase 50 milhões de pessoas sem saneamento básico adequado, e a gente, enquanto sociedade, no debate público, está discutindo que uma mulher tem que ser penalizada por homicídio depois de ser estuprada e que essa pena vai ser maior do que pega o seu algoz que a estuprou, aí já está a dimensão teocrática a qual eu me refiro, e isso é absolutamente perturbador, é triste, é infeliz que a gente tenha caminhado para esse nível de coisas hoje em dia no Brasil. Demore, bom dia. Bom dia, Vi, muito obrigado, inclusive por esse editorial do começo aqui. Eu falei no Desperta hoje de manhã, para além da indignação. Depois que eu li a notícia de manhã, eu juro que eu fiquei 5 segundos pensando, cara, o que eu vou dizer, velho? Eu tenho aquela brincadeira que às vezes a gente faz aqui, eu tenho vontade de levantar e ir embora, porque às vezes talvez é a melhor coisa que a gente possa fazer. Tem dias, César, que eu tenho vontade de ler uma notícia e levantar e ir embora. Porque talvez o meu silêncio e a minha ausência vão comunicar muito mais para as pessoas do que eu ter que falar o óbvio. Veja como a gente volta no tempo e coisas que a gente apontava lá atrás, que aliás eram muito criticadas, inclusive por colegas de imprensa que nos diziam que nós éramos ativistas, militantes, exagerados. A história do kit gay. A história do kit gay é o bloqueio da educação sexual para meninas que não têm formação em entender o que é. Por que aquilo leva ao dia de hoje? Aquilo é bloquear a ideia de que a gente possa educar crianças e pré-adolescentes para que elas possam entender quando são abusadas, porque não entendem. Eu falei de manhã, os casos que a gente viu nos últimos tempos, e talvez o mais emblemático de todos foi o caso da apresentadora Xuxa. Vivi foi se dar conta, anos depois que sofreu um abuso. Eu venho de uma família que é uma família do super interior do Brasil, de colônias alemãs e italianas do final do século XIX, onde o abuso era a regra. Eu fui ver uma foto da minha bisavó, que eu nunca tinha visto a foto dela,
3 anos atrás. Não sabia nem o nome. Uma bugra, como diziam na minha família. Uma bugra. Uma negra, indígena, que sabe-se lá Deus como foi pega pelo meu bisavô. Sequestrada no meio do nada, numa cidade que não tinha delegacia de polícia, presença de Estado, de nada. Gerou 9 filhos. Eu fui conhecer porque eu fui conhecer o irmão mais novo da minha avó, que ainda estava vivo. Fui lá entrevistá-lo, gravei entrevista com ele, queria fazer uma memória da família. Ele me mostrou as fotos. Essa aqui é sua bisavó. Eu não fazia ideia de quem era aquela mulher, Vivi. E aí a gente sai de uma realidade como essa, de abusos históricos que acontecem, centenários no Brasil, de uma extrema-direita que não quer educar. A criança, o pré-adolescente, não entende que é abusado. Quando a gente fala numa gravidez, você sabe muito bem, quando a gente fala numa gravidez de 14 anos, 15 anos, 16 anos, essa menina é abusada desde os 5, cara. Desde os 4. Desde bebê, a gente cansou de dar notícias sobre isso. Já passou vídeo disso, criança abusada em maternidade, gente. Bebês. Contexto importante, a imensa maioria dos abusos são cometidos dentro de casa, por familiares ou conhecidos ou próximos ou parentes. No círculo familiar, o mito do estuprador da calçada, é claro que existe o estuprador da calçada, mas o estuprador brasileiro é um pai, é o padrasto, é o irmão, é o enteado, é o primo. Isso não sou eu que acho, isso é estatística policial. 70%, demônio. 70% dos denunciados, William, é maior porque quando é dentro de casa a denúncia é mais difícil. A mãe não quer denunciar, a menina não entende que é um estupro, a mãe muitas vezes minimiza porque tem medo do agressor, porque ela própria é estuprada cotidianamente por um agressor que chega em casa bêbado, bate nela, ela não entende que aquilo é um estupro porque o lugar que ela foi colocada na sociedade, aquela é a posição da mulher, ela tem que aceitar, homem é assim mesmo. A gente abre essa caixa de Pandora e esse assunto não termina, Vivi. E aí, quando a gente espera o amparo do governo, a gente não tem com um texto desse. E aí a gente tem que ir para a justiça. E ao ir à justiça, levar sua filha, por exemplo, de 11 anos de idade estuprada, você ouve da juíza, seguraria mais um pouquinho? Vamos lá, minha gente, deixa eu